Partindo da ideia de cidadania como direito de exercer direitos, podemos concluir: basta-nos a necessidade de preservação da soberania para justificar o princípio da cidadania. Título 1 dos princípios fundamentais. Cidadania. Artigo 1º, inciso 2, Constituição Federal. Inicialmente precisamos entender o que é consciência da cidadania. O princípio da cidadania não é apenas para ser conhecido, mas para ser exercido a partir de uma tomada de consciência. Consciência é conhecimento da realidade para a busca constante da verdade. Por isso, começamos perguntando: será que nos conhecemos? Será que conhecemos os nossos direitos e deveres de cidadãos? Por exemplo, os que decorrem da nossa soberania. Será que conhecemos o nosso país? O que é um país? Todas as vezes que fizemos essa pergunta às pessoas, e foram muitas, observamos que de cada uma delas recebemos como resposta um conceito muitas vezes certos, mas sempre diferentes. Observamos também que isso ocorre com os conceitos de nação, Estado, governo, partido político, cidadão, entre outros. Conceitos esses que são necessários ao entendimento e despertamento para a consciência da cidadania. Para reduzir a dificuldade que a diversidade de conceitos gera na comunicação, no entendimento e no despertamento da consciência da cidadania e, consequentemente, para o exercício dos direitos e cumprimento dos deveres a ela inerentes, sugerimos: simplifiquemos e padronizemos, pois, os conceitos de país, nação, Estado, governo, partido político e cidadão, com o propósito de favorecer a comunicação, o entendimento e o despertamento da consciência da cidadania. Inicialmente, respondamos: o que é um país? Pois bem, gente, um país é um bem patrimonial, é um território com todas as suas riquezas naturais. Então nós vemos ali o Brasil e vemos em amarelo e ele circundado de verde, que são as fronteiras do país. Portanto, o país é um território imenso, no caso do Brasil, 8.500.000 quilômetros quadrados de área, com todas as suas riquezas naturais, todos os seus rios, florestas, minérios, etc. Então isso é que é país, gente. País é território, tá? Território é essa grande fazenda, né? Esse grande patrimônio que pertence a todos nós. E o que é nação? Pois bem, nação somos todos nós. Somos as pessoas, o conjunto de todos os cidadãos. Portanto, estamos falando de pessoas. Enquanto país nos referimos a território, em nação nós nos referimos a pessoas. Portanto, nação é o conjunto de todos os cidadãos que são donos do país. Nós podemos ver de antemão que estamos falando de pessoas. E o que é o Estado? O Estado é uma empresa, é uma organização humana. E é uma empresa pública, porque pertence a todos os cidadãos, né? Essa empresa pública cujos donos, ou seja, os acionistas dessa empresa, são os cidadãos, que somos todos nós. Sua missão, ou seja, a missão do Estado, é administrar o país, que é um patrimônio da nação, visando ao bem comum. Então, veja só, o Estado é uma empresa que tem esta missão. E o que é o governo? O governo é o gerente da empresa, que é o Estado, cujos donos somos todos nós, os cidadãos. Logo, podemos concluir que se o Estado é uma empresa que nos pertence e o governo é o gerente da empresa, o governo, gente, é o nosso empregado, né? É o nosso empregado, tem por obrigação de atender às nossas necessidades e foi para isso que ele foi contratado. Por isso que eles vêm pedir voto para nos pedir que nós autorizemos ele a ser o nosso gerente. A missão do governo é gerir o Estado. Se ele é o gerente do Estado, sua missão é gerir o Estado, visando
o alcance do seu objeto social, que é o que justifica a sua existência. Então, toda empresa tem um objeto social e o Estado não é diferente, ele tem um objeto social. E esse objeto social é exatamente servir a toda a sociedade, né? No campo da política, no campo da economia, atendimento das necessidades básicas principalmente. E, na verdade, esta é a missão do governo. E o que é um partido político? Um partido político também é uma organização humana, é uma empresa, só que uma empresa privada, cujos donos são os seus associados, seus filiados, são seus sócios. Então, quando nós falamos num partido político, estamos falando em empresa. Se alguém lhe convida para fazer parte de um partido político, ele está lhe chamando para ser um sócio daquela organização. Então, essa organização é importante que você veja qual é o objeto social dela, para que ela serve se realmente é uma empresa séria, para você poder fazer parte. A missão do partido político é prestar serviços de esclarecimento e organização dos cidadãos para o exercício e cumprimento dos seus direitos inerentes e deveres, né? Seus direitos e deveres inerentes à cidadania. Então, nós, enquanto cidadãos, podemos exercer nossa cidadania individualmente, mas se o problema é coletivo, só poderemos exercer essa cidadania coletivamente. E quem nos ajuda a fazer isso são os partidos políticos. Como? Nos esclarecendo e nos organizando. Se um partido político não esclarece as pessoas e não mantém as pessoas organizadas para exercer a sua cidadania, esse partido político é uma empresa que não presta, que não serve para nós. Portanto, é importante nós ficarmos atentos sobre a missão de um partido político. E o que é ser cidadão de um país? Olha, ser cidadão de um país é ser dono desse país. Então veja que o país é um patrimônio. A nação somos todos nós, as pessoas, somos os donos desse patrimônio. Somos donos de todo o conjunto, então é um grande condomínio. E ser cidadão é ser um dos donos desse país. Portanto, nós devemos cuidar do nosso país, né? Precisamos ficar atentos e, para isso, conhecer nossos direitos e exercer esses direitos, que são chamados direitos de cidadão. Consciência da cidadania na vida em sociedade é conhecer direitos e deveres inerentes à cidadania e exercê-los com firmeza, zelo, responsabilidade e, sobretudo, com ética de um lúcido e verdadeiro dono. A conclusão lógica e óbvia a que todo cidadão deve chegar para o exercício ético, pleno e soberano da cidadania nos orienta a seguir os seguintes passos. Primeiro passo: o cidadão precisa assumir e nunca abrir mão de que é o dono do Estado e do país, porque é o titular do poder constituinte originário individual e da soberania a ele inerente. Segundo passo: o Estado é uma empresa poderosa e rica, criada para gerir o país, que é um patrimônio, que é imenso e rico. E os cidadãos, que somos nós, eu, você, independente de onde você mora, de onde você esteja, da sua idade, sexo, cor, não interessa. Somos os donos, tanto do Estado como do país. Logo, se o Estado é rico, é uma empresa riquíssima e poderosa, e o país é um patrimônio imenso e rico, então todos nós somos poderosos e ricos. E precisamos tomar consciência disso e começarmos a nos unir, nos organizar para resolver essa questão. É nessa questão que tenho falado sobre a festa, chamada para festa. Que festa é essa? Uma grande festa em que todos nós unidos vamos usufruir das nossas riquezas, né? E é importante dizer também que nessa festa nós vamos entender por que é que somos tão ricos e poderosos e estamos tão fracos e pobres, né? Na festa a gente vai entender tudo isso. Por isso é importante atender isso. Terceiro passo: por essa razão, os cidadãos é quem, com seus impostos, mantém o Estado, que é a empresa, e pagam todas as suas despesas, inclusive os salários dos governos e de todos os seus assessores e auxiliares. Quarto passo: as riquezas do Estado e do país, que é o caso do Brasil, são mais do que suficientes
para atender às necessidades básicas da nação inteira. Sendo assim, todos somos ricos e temos direito a uma vida digna. Quinto passo: se somos todos ricos e a maioria da nação está pobre ou na miséria, logo temos um grave problema que nos diz: a gestão da nossa empresa não está indo muito bem. Sexto passo: o cidadão é quem delega o poder constituído e a respectiva soberania nacional para que os governos exerçam a gestão da empresa-estado e administrem o país a serviço de todos nós que somos os cidadãos. Se a gestão da nossa empresa não está indo bem, logo precisamos descobrir as causas dessa má gestão, cuja responsabilidade é dos gerentes, no caso, os nossos governos, os nossos empregados. Oitavo passo: logo é legítimo ao cidadão questionar: as prerrogativas delegadas são insuficientes? Ou está havendo incompetência? Ou será corrupção? Para bem exercer a cidadania, eis algumas posições e decisões que o cidadão precisa tomar e assumir, independente de quais sejam as causas da má gestão. É o nono passo: é exigir que, com a firmeza de um dono do Estado e do país e titular do poder constituinte originário, o governo cumpra os princípios constitucionais, a sua missão e as atribuições que lhes forem delegadas. Décimo passo: impor aos governos a rigorosa observância do princípio da dignidade da pessoa humana, quanto à obrigação de nunca deixar faltar dinheiro no bolso dos cidadãos, nem no caixa das empresas, para que as empresas possam ter lucro, serem sólidas, gerarem bons empregos, pagarem salários dignos aos cidadãos e os cidadãos, assim, dessa maneira, poderem também prestar serviços relevantes para as empresas e assim nós promovemos o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do nosso país, da nossa nação. Em sendo assim, todo aquele que tomar conhecimento deste trabalho está convidado para, consciente dos seus direitos e deveres inerentes à cidadania, se converter num autêntico dono e cidadão, construtor da demarquia brasileira. E nós estamos chamando. Essa construção da demarquia está iniciada a partir da convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, venha para a Assembleia Nacional Constituinte, aprender como é ser cidadão, fazer parte deste grande trabalho, para fazer parte também da grande festa. Por onde começar? Um bom início é participar se dispondo a exercer imediatamente a cidadania. Existem duas formas de se exercer a cidadania: individualmente e, coletivamente. Em se tratando de enfrentar um problema individual que diga respeito exclusivamente ao cidadão, a este incumbe buscar uma solução individual, diretamente ou recorrendo a um procurador especializado ou a uma assessoria. Em se tratando do enfrentamento de um problema coletivo, cuja solução somente coletivamente seja possível, nesse caso, o cidadão deve agir coletivamente, valendo-se de uma organização especializada à qual esteja associado. Se o problema coletivo for de natureza profissional, o cidadão deve agir coletivamente, valendo-se da organização profissional que representa a sua categoria profissional, a qual esteja regularmente associado. Se o problema coletivo for de natureza política, o cidadão deve agir coletivamente, valendo-se da organização política com a qual se identifique ideologicamente e a qual esteja regularmente identificado. No caso do Brasil, atualmente, nós sabemos que essa quantidade imensa de organizações políticas, ou seja, os partidos políticos, eles não têm atendido às necessidades da sociedade, nem esclarecem a sociedade, nem organizam a sociedade. Pelo contrário, estão mentindo e enganando a sociedade. Portanto, a organização política ideal neste momento é uma que esteja acima dos partidos
esteja acima dessa canalice política que nós conhecemos. Daí porque a organização política recomendada neste momento é uma Assembleia Nacional Constituinte, popular e ética. Uma das grandes dificuldades dos cidadãos na vida em sociedade, atualmente, começa quando estes não conseguem diferenciar e até confundem problemas que são de gêneros, espécies e caracteres distintos. Em razão dessa confusão, problemas gerais, ou seja, gêneros coletivos, são confundidos com problemas específicos, espécies ou individuais, o que induz ao equívoco da busca de soluções para os problemas coletivos mediante o emprego inadequado de ações individuais e vice-versa. A confusão e as dificuldades crescem quando as características específicas dos problemas são confundidas, levando o cidadão a buscar solução para problemas de natureza política, por exemplo, nas organizações de natureza profissional, religiosa, financeira e vice-versa. Na demarquia, a verdadeira democracia, todos têm o direito de participar e compartilhar do poder político. Esse direito, por consequência natural, implica na obrigação de participar. Na demarquia, o cidadão omisso é um parasita indigno das benesses da ação política da nação. E nós dizemos que ele é um parasita indigno das benesses da ação política da nação pela seguinte razão. Ora, muitas pessoas na nação estão trabalhando para beneficiar a todos indistintamente. E se ele fica de braços cruzados somente esperando benefício, ele está parasitando o trabalho da nação. Portanto, não se pode ficar de braços cruzados. Além de ser muito feio, também tem outro problema. Ele pode correr o risco de ser enganado. E enganado pelos aproveitadores, pelos espertalhões. Por isso, participar na demarquia é estar presente ali, contribuindo eficazmente e exigindo os seus direitos de cidadãos. Na oligarquia, apenas algumas pessoas têm a oportunidade e o direito de participar e de compartilhar do poder político, sendo essa a razão pela qual esse regime de governo é o mais propenso à tirania. A participação política efetiva e consciente na demarquia, que na prática é o exercício da cidadania, requer lucidez e organização e se constitui um dos mais importantes deveres de cidadão, cujo descumprimento favorece a tirania dos governos e atenta contra a dignidade da pessoa humana. É aquela velha história, quem não toma conta do que é seu, o diabo carrega. Adquira os vídeos, faça a sua coleção e assista-os na sequência para entender a ideia completa dos nossos direitos e deveres. Apresente-os e acenda o debate com seus amigos, familiares, professores, nas ruas, no trabalho, etc., em torno desse assunto muito importante para o momento. O conhecimento, gente, nos mostra o caminho nos leva à verdade e a verdade nos libertará. A politicagem é graça e a corrupção desbragada e despudorada invadem os campos da política e da economia. O momento nos desafia a conhecer, refletir e decidir sobre como nos organizar para resolver os gigantescos problemas coletivos de natureza política. A solução? Vamos ao conhecimento. Vamos à demarquia. Vamos à festa.